Fala, meus amigos, um grande abraço, inscreva-se no canal, estamos chegando aos 100 mil, falta pouquinho, deixe seu like e ative as notificações. Aliás, eu quero agradecer os novos inscritos no canal que vieram por meio do grande Mauro César Pereira. Fizemos uma live sensacional nesta terça-feira, né? O Mauro falou e trouxe informações aqui também sobre o Gerson, tá? E aí eu apurei algumas coisas também. A verdade é a seguinte, o Gerson está muito perto mesmo de jogar pelo Flamengo mais uma vez, tá? Você pode ficar... É uma negociação complicada ainda, que vai durar um pouco, tá? O Gerson, inclusive, está fora do próximo jogo do Olympique de Marselha contra a equipe do Mônaco, tá? Mas, se for concretizada, uma grande negociação do Flamengo. Seria o primeiro golaço dessa diretoria para a temporada 2023. Tá? O Mauro, inclusive, trouxe na live, no canal, a informação de que o Flamengo estabeleceu no contrato uma cláusula de prioridade na compra do Gerson, no caso de desejo, né, de Olympique vender o jogador. Tá? O Olympique ainda tem dinheiro, isso é informação também, a pagar ao Flamengo pelo Gerson, uma vez que a negociação foi parcelada, tá? Então, contando a história do início, o Paparazzo Rubro-Negro trouxe essa história, depois o Caio Mota a desenvolveu, tá? E a gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem oferecimento da KTO. Na KTO, você que gosta de fazer uma fezinha, faz uma fezinha sobre absolutamente tudo. Inclusive, fiquem espertos. Tem jogo do Flamengo nesta quarta-feira contra o Juventude. Vamos fazer live aqui no canal. E a KTO está com vocês, tá, pessoal? As melhores odds do mercado. As melhores odds para a convocação da seleção brasileira na última segunda-feira. E as melhores odds do mercado para o Campeonato Brasileiro, tá? E o mais legal dessa história toda se você fizer o seu registro agora no site kto.com, eu vou te dar um bônus com o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Bernardo Ramos, tudo junto, tá certo? Então você vai fazer o seu registro, vai colocar o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, e aí eu vou dar 20% de bônus para você em depósitos que você fizer até R$100. Por exemplo, depositou 30, eu te dou 6, para você apostar. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou R$100, eu te dou 20. Tá bom, pessoal? Imperdível KTO.com. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você entra no site dele, que está aqui na descrição desse vídeo, e marca uma aula gratuita de violão ou guitarra com um profissional da área, um cara formado em música, que vai te dar uma aula de graça em qualquer lugar do mundo pelo seu celular, de violão ou guitarra, tá bom? Então vamos falar mais sobre essa história do Gerson, porque trata-se de uma negociação muito complicada. Flamengo e Olympique avançam nas tratativas para que o Gerson seja jogador do Flamengo. O Flamengo não necessariamente propõe que o jogador, a compra de todo o percentual do jogador. É um jogador jovem ainda, que pode ser negociado mais uma vez, e a proposta passa pelo fato de o Olympique ter um percentual na compra do jogador, na venda do jogador futura, melhor dizendo, tá? O Flamengo não tem a menor condição de pagar 25 milhões de euros, que foi o valor da venda pelo Gerson ao Olympique. Esqueça isso, tá? Ainda assim, é uma negociação que gira em termos acima, por exemplo, de 16 milhões de euros. Seria, se concretizada, e eu acho que vai ser concretizada, a negociação mais valorosa, né? Mais alta da história do clube de regatas do Flamengo, tá? Então, Gerson, fora do próximo jogo contra o Olympique de Marselha, e do Olympique de Marselha, melhor dizendo, contra o Mônaco, e cada vez mais perto de voltar a ser jogador do Flamengo. Já imaginou o meio de campo com o Gerson? E aí você vai perguntar, mas peraí, não tem lugar para todo mundo? Claro que tem, né? Eu acompanhei muito os jogos do Olympique de Marselha sobre a gestão
do Jorge Sampaoli, sob a gestão do Jorge Sampaoli, e era um time que jogava com o Gerson num posicionamento completamente diferente em relação àquele que ele atuava pelo Flamengo, tá? Assim, o Gerson no Flamengo jogava como uma espécie de segundo homem no meio de campo, né? Vindo buscar a bola, fazendo uma proteção, um pivô espetacular. Poucos jogadores têm essa habilidade. E o Gerson jogava mais pelo lado esquerdo, sob o comando do Jorge Sampaoli. Numa posição até que o Arrascaeta chegou a desempenhar em alguns jogos do Flamengo. Eu cito aqui parte da final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense e uma parte do jogo em que o Corinthians empatou por 1-1 com o Flamengo, aquele jogo que foi para os pênaltis e tal, na final da Copa do Brasil. Então o Gerson pode desempenhar esse papel, tá bom? Com o Tudor, nas poucas vezes em que foi aproveitado, o Gerson jogou mais como o Everton Ribeiro, tá? Mais pelo lado direito. Então é um jogador que não necessariamente vai atuar no posicionamento ali que o Dorival definir de meio de campo, né? Ou seja, você olha para o Gerson e fala assim, não, peraí, tá chegando porque o João Gomes vai embora. Não tem informação sobre uma possível negociação do João Gomes, tá? Então o Gerson não precisa necessariamente jogar nesse posicionamento. Ele pode jogar com o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Gerson à frente, junto com o Arrascaeta, um atacante só. São várias as possibilidades. Eu me lembro até de uma partida do Fluminense contra o Palmeiras, na final da Copa do Brasil de 2015, em que o Gerson atuou, ele entra no lugar do Marco Júnior como segundo atacante. Aquele jogo foi para os pênaltis e o Palmeiras acabou sendo vencedor e chegando, por sua vez, à decisão da Copa do Brasil. Então, o jogador que pode jogar em N funções no meio de campo. Não é aquele cara que vai disputar posição, de repente, com o Vidal. Aliás, o Vidal é outro, que pode jogar mais avançado. O Vidal pode ser um reserva para o Everton Ribeiro ou para o Arrascaeta. Ele cansou de fazer isso no time da Inter de Milão, jogando com o Barella e com o Çalhanoğlu, né? Barella mais pelo lado direito, Çalhanoğlu pelo lado esquerdo. Ele já cansou de jogar no lugar desses caras. Então, assim, são N possibilidades que o Dorival tem. Aí você vai me perguntar, o Dorival Júnior é o cara certo para fazer isso? Aí ele vai ter que se virar. Vai ter que se virar para encaixar o maior número de jogadores possível nessa história, pelo bem do clube, tá? Mas a informação é essa. O Gerson está, sim, mais perto de voltar a vestir a camisa do Flamengo. Uma baita contratação, uma contratação espetacular. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.